Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui para este encontro, o penúltimo encontro das Vozes Contemporâneas à Ficção. Inicialmente, eu peço desculpas pela ausência do coordenador Cícero Sandrone, que sofreu um pequeno acidente doméstico, está em muito boa saúde, mas preventivamente ele vai ficar de molho até o fim da semana. Então, isso implica que eu, na condição de coordenador geral dos ciclos, né, tenho a grande satisfação de apresentar hoje João Ubaldo Ribeiro, bem como amanhã, excepcionalmente numa quarta-feira, teremos o fecho deste vitorioso ciclo com Antônio Torres. Portanto, hoje, João Ubaldo Ribeiro, e amanhã, no mesmo horário, 17h30, fechando o ciclo de Vozes Contemporâneas à Ficção, Antônio Torres vai falar sobre a procura de um país e de si mesmo, e hoje todos nós curiosíssimos para saber como João Ubaldo escreve, já que o seu título provocativo, né, como eu escrevo, que significa que daqui a pouco a gente sai daqui e todos nós saberemos escrever tão bem quanto ele, né? Essa é a nossa fracassada esperança. Evidentemente, João Ubaldo Ribeiro representa aquilo, né, que no jargão jornalístico nós dizemos que dispensa apresentações, e vocês todos já sabem que logo após essa expressão dispensa apresentações, virão as apresentações relativas ao nosso convidado. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Administração Pública, né, pela Federal da Bahia, mestre em Administração Pública e Ciência Política pela Universidade da Califórnia do Sul. Foi professor da Escola de Administração da Faculdade de Filosofia da Federal da Bahia e da PUC de Salvador, repórter, redator, chefe de reportagem, colunista do Jornal da Bahia, editor-chefe da Tribuna da Bahia, colaborador do jornal alemão de Frankfurt e colabora com diversos jornais, dentre os quais a Folha de São Paulo e o Globo. Eleito para o PEN Clube, ainda não tomou posse, mas vamos ter alguma esperança, né? Desde 96, detém uma cátedra na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Ganhador de vários prêmios nacionais, Golfinho de Ouro, do Governo do Estado do Rio, em 71, Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, de 71 e 84, e também vários prêmios internacionais, como Ana Seghers, na Alemanha, prêmios em Zurique, na Suíça, e a bibliografia resumidíssima aqui se iniciaria com Setembro Não Tem Sentido, de 68, prefaciado, se não me engano, por Glauber Rocha, Sargento Getúlio, de 71, que depois se transformou também não só num clássico literário, mas num clássico cinematográfico, Viva o Povo Brasileiro, de 84, O Sorriso do Lagarto, de 89, Feitiço da Ilha do Pavão, Casa dos Budas de Tosas, Miséria e Grandeza do Amor, de Benedita, que é o primeiro e-book no Brasil, lançado primeiro virtualmente, antes de qualquer aparição gráfica, né? Diário do Farol, de 2002, e o Albatroz Azul, de 2009. Citemos ainda, fora dessa área estrita da ficção, um ensaio Política, Quem Manda, Porque Manda, Como Manda, e entre os seus livros de contos, Vence Cavalo e O Outro Povo, e Já Podeis da Pátria, Filhos. Como alguns de vocês sabem, né, eu também cultivo um pouco a bibliofilia, e no meu acervo eu localizei uma fotografia muito importante, num dos momentos mais assim, cruciais e solenes da literatura brasileira, né? Era um momento em que João Ubaldo Ribeiro ele entrega ao seu então editor, Sebastião Lacerda,
né? Foi pela Nova Fronteira, se não me engano, né? Os originais da obra-prima Viva o Povo Brasileiro. Então, com toda a solenidade, né, que este momento exigiria, a entrega do original de um romance entre os maiores da literatura brasileira, né, para o seu editor, eu vou pedir aí a técnica que mostre este momento antes de passarmos a palavra para João Ubaldo. Por favor. Então, agora, com vocês, para sabermos como ele escreve João Ubaldo Ribeiro. Eu tinha cabelo nessa época, né? Eu, antes de tudo, quero agradecer aos presentes e patentear minha admiração pelo estoicismo e pela bravura e terem desafiado o trânsito e outras dificuldades para vir me ouvir aqui, quando eu não tenho realmente nenhuma novidade a revelar, a não ser aqui a de que, ao contrário da maioria dos meus confrades, cujos hábitos eu conheço, meus contemporâneos de letras, eu não faço muita objeção a revelar meus segredinhos, que não é uma coisa, como eu disse, comum entre os autores. Eu me lembro de gente que, no tempo da máquina de escrever, que recebia os originais datilografados ou pela mulher, a santa esposa cumpria essa tarefa muito antigamente, ou por alguma secretária ou datilógrafa, e quando havia as emendas, a maior parte fazia uma questão fechada, de não deixar ninguém saber o que estava emendado, ou seja, a palavra que tinha sido substituída, ou a expressão, a ordem dos termos da oração, qualquer coisa assim, era tudo apagado rigorosamente para que ninguém penetrasse nos segredos de que tinha elaborado aquele texto. Eu não sei se vou fazer isso e se vou ter alguma revelação sensacional, ou que para vocês soe insólita, uma novidade interessante, mas é isso que eu vou fazer. Eu, no início, depois de ter escolhido o tema da palestra na companhia de Sequim, alguns dias depois eu achei que era um título, que era uma palestra um pouco cabotina, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Talvez eu deva começar explicando por quê, ou tentando explicar, ou dando algumas achegas para quem quiser no futuro explicar por que eu sou escritor. Claro que porque realmente eu sou escritor, eu não sei. Ninguém sabe porque o sujeito acaba nessa atividade. Mas eu fui criado em meio a livros, com o pai, que era um intelectual, era um humanista, mas basicamente era um professor de direito público, direito constitucional, e depois se especializou em administrativo. Mas era um homem de interesses muito amplos. E a primeira casa de que eu tenho a recordação muito vívida, em Aracaju, onde nossa família morava, era um sobradão. Não era um sobradão, porque só tinha um andar e o socavão, o porão. Mas era uma casa imensa e coberta de livros. Então, meu pai tinha, desde livros de divulgação, livros sobre esporte e outras coisas, até as obras básicas da humanidade. Enfim, a casa tinha livro até na cozinha. E meu pai, que era um homem, eu sou o primogênito mais velho, e meu pai confundiu, eu era muito magro, meu pai confundiu minha cabeça grande com inteligência. Isso, eu era muito cabeçudo. E ele me fez, e tinha um nervoso muito grande, um nervosismo extremo, porque eu, aos 6 anos, entre 5 e 6 anos, ainda era analfabeto. E ele me levou, um dia não aguentou, apesar de recomendações em contrário, até por uma pedagoga que eles conheciam, Dona Leonor, ficou com pena de mim, mas meu pai me levou informalmente para a escola de Dona Gilete,
que era na nossa Redondezas. Era uma escola pobrezinha com cartilhas daquele tipo de livro de cordel. O Ivo Viu a Uva e essas coisas eu aprendi aí, eu fui lá para aprender. Mas aconteceu o seguinte, aconteceu que eu já sabia várias das letras de tanto conviver com os livros de meu pai. Eu já sabia que a barrigudinha era o B, essas coisas, a escadinha era o H, coisas desse tipo. E eu tinha uma grande curiosidade sobre, por exemplo, o Dom Quixote, ilustrado por Gustavo Doré, uma edição em 2 volumes, a tradução de Visconde de Castilho, de que até hoje eu não entendo nada, imagine na época. Mas eu voltei para casa quase febril e disposto a desvendar os mistérios da biblioteca. Eu queria saber o que eram aqueles bichos e aquelas figuras que rodeavam Dom Quixote que eu via na ilustração. O fato é que, não sei se pelo fato, na época não havia jogos eletrônicos. Eu morava em Aracaju, que era uma cidade muito arrumadinha, muito certinha, com uma biblioteca pública muito organizada. Parecia, ainda que mal colocando ou mal comparando, uma espécie de Suíçazinha nordestina, toda arrumadinha, certinha, até no traçado das ruas, porque Aracaju foi projetada para ser capital. Mas não havia televisão, não havia outro entretenimento, a não ser a leitura. E eu virei um leitor extremado dessa época em diante. E aprendi a ler realmente. Eu estava lendo no fim do dia seguinte a comparecer à escola, eu já estava lendo. Me lembro de algumas decepções no curso desse meu aprendizado, porque entre os livros que eu li primeiro estava um livro sobre Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, que naquela época era muito lido, e eu fiquei desiludido quando mencionei uma pântera na mesa. E meu pai me deu um esbregue, é pantera, ignorante! E eu fiquei desiludidíssimo. Para mim, pântera é muito mais lindo do que pantera. Mas comecei a ler, e nessa época morreu Monteiro Lobato, um pouquinho mais tarde. Eu tinha já uns 9 anos de idade. Monteiro Lobato, que era meu ídolo, e para mim não ia morrer nunca, eu não tinha nem ciência do que seria ser um escritor, do que era ser um escritor. Mas Monteiro Lobato, para mim, era uma entidade diferente de um ser humano. E quando apareceu a revista O Cruzeiro, com a reportagem sobre a morte dele, eu fiquei desvairado, assim, fiquei meio sem rumo, sem entender direito como era esta vida. Mas meu passo seguinte foi aí que a serpente me mordeu. No meu passo seguinte foi continuar a obra de Monteiro Lobato. Aos 9 ou 10 anos de idade, eu comecei a escrever num caderno sobre Emília, Narizinho, essas coisas, até que meu pai disse uma coisa que eu não sabia, mas eu sabia que era uma coisa muito feia. Disse assim, isto é plágio. Meu pai tinha o hábito de ensinar dessa forma, eu não recomendo a nenhum pedagogo moderno, mas é interessante, porque quando eu li Shakespeare, ele tinha nessa biblioteca imensa, entre outras coisas, ele tinha Shakespeare todo, do que era traduzido em português, mas havia uma edição de tradução de Honestaldo de Penaforte, com o Hamlet, o Macbeth e o Romeu e Julieta. E eu comecei a ler, estranhei um pouco, que eram só diálogos, assim, o nome dos personagens só fala, mas entendi, mas eu nunca tinha ido a teatro na minha vida, mas entendi mais ou menos. Mas no fim da terceira peça que eu estava lendo, com esperança que Romeu casasse com Julieta, e aquela tragédia toda, e aí fui inquirir meu pai. Eu disse, meu pai, por que todo mundo morre no fim? Ele disse, é tragédia. Nunca... E eu aprendi, quando todo mundo morre no fim, é tragédia. Mas dessa época em diante, comecei, não sei como, a ser escritor. Fiz as inevitáveis
quadrinhas, plagiei, confesso, plagiei em Itaparica, não sei se você sabia que o venerável general Osório Marquês de Herval, herói da Guerra do Paraguai, era poeta também nas horas vagas, como a maior parte de nós, talvez. E eu melhorei um pouco e copiei o soneto do general, e durante um mês, mais ou menos, eu fui um herói em Itaparica, até que meu pai, de novo, me expôs à execração pública, descobrindo que era plágio do general Osório. Bem, aí eu comecei a colaborar em suplementos literários, que naquela época eram muito importantes, até volumosos. Comecei a fazer colunas literárias e me comprometer com as mentiras que Glauber Rocha contava a meu respeito. Inclusive de que quem entendia de literatura americana na Bahia era eu. Não podia haver nada mais falso, porque eu não entendia nada. Mal havia lido alguma coisa básica de literatura americana. Mas me comprometi com essa imagem pública e fui virando um dos nossos novos talentos, escrevendo bobagem aqui e ali, uma croniquinha aqui, outra ali, um continho e tal. E fui escrevendo até o dia em que escrevi meu primeiro romance, um pouco na base romântica de escrever na redação, escrever em bares, embora eu só usasse máquina, mas eu gostava de tomar notas para imitar Sartre, esse povo que ficava em Paris tomando cafezinho ou uma biritinha e rabiscando no bar, etc. Mas virei escritor, fascinado, como a minha geração toda era, com aqueles romancistas americanos da época, Faulkner, Hemingway, Thomas Wolfe, enfim, e outros. E escrevi o Setembro Não Tem Sentido, que não me deixou muito certo quanto a se eu queria realmente seguir carreira de escritor. Na verdade, naquela época, nem se cogitava que eu pudesse vir a ser escritor profissional, porque não existia isso. O sujeito era magistrado, escrevia nas horas vagas, era funcionário público graduado, que tinha um tempo para lazer e para ler e escrever, e escrevia. Não se cogitava muito, mas, de qualquer forma, eu não tinha certeza de que prosseguiria naquilo. Foi um livro nervoso, um livro de adolescente, quase, que eu acho que eu tinha 19 quando comecei a rabiscar as primeiras coisas, comecei a bater as primeiras coisas. E eu devia ter 22 ou 23 quando acabei. Fiz um livro que estava destinado a revolucionar a narrativa brasileira e me distingui com vários prêmios imediatamente, só que, claro, não aconteceu nada disso. E eu não tinha certeza de que realmente, como se diria, aquela era minha. Até que chegou Sargento Getúlio. Então eu já acho que é hora de explicar mais, de contar. Explicar não. Contar a vocês, já que esse é o objetivo aqui da minha fala, como é que isto acontece. Eu não sei. Depois desse tempo todo em que eu tenho escrito, eu só sei do seguinte. Me vem à cabeça um tema qualquer, cujo foco eu não sei, ao qual eu não sei que foco darei, ou que enfoque darei. Fica aquela coisa, uma espécie de fantasma, né, de nuvenzinha me perseguindo durante algum tempo, e a rotina é esta. Eu chamo minha mulher, ou me aproveito de algum amigo que esteja por acaso lá em casa, e começo hoje eu sei, não é intencional, mas a mentir abundantemente a respeito daquele negócio que eu quero escrever. É mentira porque eu sei que hoje a experiência me diz que eu não vou escrever nada daquilo. Mas eu fico falando com ela, escrevendo. E um belo dia, e nisso não vai nenhuma tentativa de fazer uma gracinha ou de mostrar originalidade, é isso mesmo que acontece. Um belo dia, eu não sei direito como é, já tentei reconstituir e não me vem nunca com clareza à cabeça. Um belo dia, eu sento e só sei fazer assim. Boto o título, boto a dedicatória e boto o epígrafe, que não é de ninguém. Essa história da epígrafe merece um parênteses, que não interessa, porque minha palestra hoje aqui
não é uma coisa orgânica assim, é mais uma troca de experiências, ou, enfim, uma exposição de experiências e pontos de vista. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, Setembro Não Tem Sentido, eu estava fascinado por Stendhal. Eu tinha acabado de ler O Vermelho e o Negro, e se vocês estão bem lembrados, os que leram O Vermelho e o Negro, O Vermelho e o Negro tem um epígrafe para cada um dos seus curtíssimos capítulos, são capítulos curtos, meio machadianos, e cada capítulo tem um epígrafe. Eu achei que aquilo era chiquíssimo e que eu faria aquilo também. E Glauber chegou, Glauber Rocha, que era um grande amigo meu, chegou, não morava mais na Bahia, chegou lá em casa, fazendo uma festa e tal, e imediatamente com o exagero, com a encenação que ele costumava montar para me enaltecer, um negócio de amigo, pediu silêncio e queria ver o que estava na gaveta. Aí eu mostrei os originais, mostrei, bom que me lembrou que de eu gravar esse negócio. Eu mostrei a Glauber esses capítulos, cada um com epígrafezinha. Ele falou, o que é isso? Corte essas epígrafes, é frescura. E eu olhei, fiquei envergonhadíssimo daquilo, e nunca mais usei epígrafe de ninguém em meu livro. Por isso que meus livros têm epígrafe louca, que sou eu quem põe. Só um epígrafe por livro, e sou eu quem inventa a minha epígrafe. Então eu fui fazer o Sargento Getúlio. Quer dizer, eu vou reconstituído. Eu chamo os amigos, aí ponho o título, dedicatória, epígrafe e começo. Foi assim que começou o Sargento Getúlio. Só que o Sargento Getúlio, isso aí já é confidências, fraquezas e segredinhos do escritor. O Sargento Getúlio, eu acabava o primeiro capítulo e não fazia a menor ideia do que vinha em seguida. Havia aquela sensação desoladora que eu não tinha nada a escrever realmente, que eu era um maluco, um desorientado, estava ali querendo escrever o romance e não sabia mais nada do que acontecia. Eu reescrevi o primeiro capítulo ao longo de cerca de um ano de trabalho. Eu copiava o meu primeiro capítulo e parava no fim. Eu fiz isso 17 vezes contados e acabava, não sabia o que era que acontecia. E uma vez ia cometendo uma asneira que talvez condenasse o livro à não existência até como publicação, porque eu tentei mudar no segundo capítulo, o livro é todo narrado na primeira pessoa, na consciência do sargento, e eu nessas primeiras tentativas, procurei, quase boto o segundo, alterno entre um capítulo em primeira pessoa, outro em terceira, um primeiro e terceiro, o que é tornar o livro para uma espécie de ensaio estudantil sobre narrativa literária, uma coisa abominável, detestável, e cilada em que eu não caí. Mas foi nessa época que eu aprendi a expressão desandar, que depois me foi para usar em relação ao livro. Ou seja, a perda de contato com um livro qualquer, somente ainda no começo, faz com que esse livro desande. Isso aconteceu muito com o Sargento Getúlio e acontece comigo sempre. Se eu estou escrevendo um romance ou um livro, qualquer outro, alguns ensaios que eu escrevi sobre a administração, o que é que eu ia dizendo? Me esqueci. Desandou agora aqui. O livro desanda. E nessa época o Sargento Getúlio desandou sempre. Mas alguma entidade benfazeja, ou malfazeja, conforme o ponto de vista, alguma entidade benfazeja me soprou alguma coisa, eu consegui superar o Sargento Getúlio, o problema dos capítulos iniciais do Sargento Getúlio, e acabei escrevendo um livro. Livro esse que teve um sucesso de um succès d'estime, mais ou menos, sucesso mais ou menos grande entre a crítica, e que
me deixou comprometido com o escritor que inventaram. Eu ficava lendo aquele negócio, artigo a meu respeito, me elogiando, eu ficava com medo de... Quando descobri que isso tudo é um embuste, eu não sei nada desse negócio, o centro disse que eu sou isso, sou aquilo, que eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não sei fazer nada desse negócio. Quando descobrir, vai ser o desastre. E cheguei a intitular meu livro seguinte, que é uma coletânea de narrativas curtas, que tem o título que eu não pus e não consegui mais tirar, de Ver esse Cavalo e o Outro Povo. Não quer dizer nada, não sei quem botou esse título, foi o editor, e até hoje está lá. E esse Ver esse Cavalo, eu ia pôr o nome dele, o filho do Sargento Getúlio. Eu digo, vou escrever agora o filho do Sargento Getúlio, o Sargento Getúlio cavalga novamente a volta do Sargento Getúlio. Esse pessoal só pensa nisso. Bem, para o trabalho em geral, eu não acredito. Aliás, me irrita um pouco a expressão, a palavra, o termo inspiração. Inspiração para mim não dá pouco. Acho que eu só conseguiria, sem querer diminuir a arte alheia. Mas eu acho que com inspiração, só eu num boteco em relação a um sambinha qualquer com um amigo. Aí vi para ver uma inspiraçãozinha qualquer do Alto Empírio e me fertilizar com aquilo. Eu não acredito. Talvez no impulso inicial. Eu acredito em trabalho. Agora, o que acontece é que eu sento e eu me disciplino. Quando eu me lembro que um professor do ginásio, antes de eu escrever, de eu ter qualquer pretensão a ser escritor, disse: se um sujeito escreve uma página por dia, no fim do ano ele vai ter 360 páginas, mais ou menos. E isso nunca me saiu da cabeça. Eu digo, não, é verdade, você escreveu uma por dia. E aí eu escrevia 3 por dia, de acordo com as seguintes regras. Tinha que escrever todo dia e não podia descontar a cota de hoje na de amanhã. Ou seja, eu não podia escrever hoje e amanhã 500 palavras para só escrever 100, 4 páginas, 3 páginas, 2 páginas, ou 6 páginas, para no outro dia não escrever nenhuma. Enfim, não vale descontar, até hoje não vale. E depois de algum tempo, mas com o advento do computador, isso se tornou meio sem sentido, e eu e alguns amigos meus, que agora eu não estou lembrado quem eram esses amigos, mas alguns amigos do ramo, desenvolvemos umas medidas, das quais sobraram, eram várias, seguramente mais do que as 3 hoje existentes. Mas nós temos hoje medidas, e eu talvez seja o único entre eles todos que continua a usar as medidas. As medidas são um GG, depois eu explico, um GG, um Conrad e um Wolf. Ou seja, um GG é o número de palavras que Graham Greene escrevia por dia. São 500 palavras. Fácil de contar no computador. Um Conrad são 800 palavras por dia, que é meio puxadinho. E um Woolf, de Virginia Woolf, são 1.000 a 1.200 palavras por dia, que só mesmo Virginia Woolf vai encarar, porque eu, a não ser numa coisa muito descomprometida, eu não encaro. Hoje eu trabalho na base de um GG. Trabalho com 800 palavras por dia, quer saia alguma coisa que preste, quer não. Porque no dia seguinte eu posso jogar tudo fora, mas tem que estar aquilo escrito. E em relação aos meios materiais para a escrita, eu tenho também umas observações que, para mim, hoje não surpreendem mais, porque já convivo com elas há tempo, mas que me surpreenderam quando eu cheguei, quando eu compilei, digamos assim, essas características da escrita, ou essas condições da escrita,
depois do computador. Ao contrário do que se pensa, a minha experiência pelo menos é essa, ao contrário do que se pensa, o computador não apressou, ou seja, não acelerou o processo de elaboração de um livro. O computador, para mim, pelo menos, tornou mais lenta a criação, digamos assim. Porque, antigamente, por exemplo, eu escrevi na biblioteca de Itaparica, que me cedeu uma sala, uma biblioteca muito organizadinha, muito boa a biblioteca pública da minha cidadezinha, pobre, mas muito boa. E eles me deram uma sala para eu trabalhar. E eu fui... e lá eu dispunha de todos os dicionários que eu quisesse, da enciclopédia britânica, de uma porção de coisas desse tipo. Mas um sujeito de vista ruim como a minha, obrigado a consultar o dicionário, só ia lá praticamente em último caso, aquela coisa miudinha, um livro enorme, eu ter que tirar os óculos, quase botar lupa para ler certas coisas, e há um verbo sobre cuja conjugação eu tinha dúvida, ir lá ler assim, conjuga-se como tal, aí eu ia no outro verbete para buscar o... Enfim, hoje não, eu trabalho, porque sou maníaco, eu trabalho com 4 dicionários rodando, abertos. E aí não resisto. Tem uma palavra, eu vou olhar a sinonimia da palavra. É ridícula, depois me lembro esse negócio. E aí é um nunca acabar. A revisão se torna, em vez de um sujeito... Por exemplo, eu me lembro quando eu escrevi Viva o Povo Brasileiro, eram 6 quilos, o resultado final foram 6,2 kg ou 6,4 kg de papel. Aquilo ali que estava naquela foto. Eu me lembro, eu doido com aquele negócio, as folhas desarrumadas, se batia um vento, me desarrumava. Era uma coisa horrível. E eu, ali sentado, pensava assim, puxa, vamos supor que eu estivesse na página, na lauda 500 do livro, eu me lembrava alguma coisa que eu tinha que procurar, mas que estaria lá pela lauda 300, que se eu achasse, eu ia poder mudar de caneta, cortar com a tesoura, montar direitinho e tal. Aí me dava tal preguiça que aquela cena ficava do mesmo jeito, porque era quase inviável buscar fazer aquele negócio. Hoje não. Hoje, como vocês sabem, quem escreve usando o computador sabe disso, eu posso ir lá, trocar tudo automaticamente. As tentações, as combinações são múltiplas. Enfim, eu acho que o computador, de certa maneira, altera até sutilmente o estilo de quem escrevia antes na máquina de escrever. Porque essa maleabilidade, essa jogada permanente com o texto, só existe depois do computador. E realmente pode afetar, suspeito eu, embora nunca tenha tentado catalogar isso, pode afetar a maneira pela qual a gente faz descrições, ou faz certo tipo de coisa na narrativa, certo tipo de narrativa. O computador afeta. Por outro lado, além do dicionário, ainda existe o Google. Eu me lembro que as poucas ocasiões em que eu tive problemas, as poucas não, as muitas ocasiões que tive problemas desse tipo, muitos eu tinha que chegar a um meio termo qualquer que agradasse, embora eu tenha tendência a ser rigoroso quanto a isso. Os ingleses, ao que não acontece com os alemães, os ingleses estiveram em toda parte do mundo. Dificilmente se achará algum país que eles não tenham tentado esbulhar de alguma forma. Portanto, eles têm nomes populares, digo eu, em oposição aos científicos. Eles têm nomes para designar tudo quanto é espécie de peixe, inclusive do Atlântico Sul. Eu sei disso porque conheço mais ou menos literatura de língua inglesa e porque, por causa desse fato óbvio, eles têm... Mas, às vezes, não se acha o nome de um peixe desse. Eu me lembro que eu ficava dias na enciclopédia britânica procurando um peixe pelo menos parecido com aquele que eu estava mencionando
no Vivo Povo, no texto que eu estava escrevendo. E raramente ficava satisfeito. Hoje não. Hoje existe o Google, onde eu sou capaz de me perder horas seguidas procurando o tal peixe, procurando um pormenor que satisfaça a ânsia de perfeccionista que o sujeito tem quando está fazendo essas coisas. Então, na minha opinião, hoje tem que ser que incorpore. Hoje eu sou um escritor muito mais lento, graças à velocidade que o computador me traz. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele facilita a minha vida, ele dificulta a minha vida. E tem dificultado o cumprimento das minhas metas narrativas, do meu Conrad diário, que eu até estou em dívida com ele, porque hoje mesmo eu não escrevi. Amanhã eu vou ter trabalho, porque a consciência vai me morder e eu vou ter que fazer dois Conrads, que não Enfim, o erro de revisão, que Monteiro Lobato dizia que é um negócio que se esconde diabolicamente para aparecer também diabolicamente da primeira vez que a gente abre o livro impresso. Ele some na hora que você está lendo os originais e aparece na hora que está impresso. Você deve ter essa experiência, meu irmão. Na hora que está impresso no jornal, a gente vê que besteira é essa que eu escrevi aqui, mas já está escrito. Depois aqui, dessas considerações, que eu espero que não tenha, com as quais espero não os tenha torturado em excesso, eu também posso, se te contar com a concordância da plateia, de vocês, posso contar, fazer uma espécie de anedotário da minha vida de escritor, com alguns segredinhos. Desse aqui eu acho que eu nunca contei a ninguém. Não é um segredo muito escandaloso, mas talvez algumas pessoas mais puristas ficassem escandalizadas. É o fato de que, desde meu primeiro livro, muita coisa, não muita coisa, mas muitas coisas, não em excesso, mas algumas coisas de meus livros foram escritas por causa do fascínio por uma palavra. É uma coisa engraçada. Eu pedi essa aqui por e-mail antes de vir para cá, anteontem. Ele estava tratando dessa minha, vamos dizer, palestra. E aí eu disse, olha, essa aqui, quando chegar lá, me pergunte sobre edícula, que ninguém sabe o que é o edícula. Essa palavra é responsável por uma cena no Vivo Povo Brasileiro, e uma cena importante no livro, eu não sabia. Eu estava recém-saído de uma desandada brutal que ele deu em Itaparica, e eu achava que não ia mais concluir o livro depois de contrato assinado, adiantamento recebido e ele desandado. Eu me lembro que eu estava fascinado com essa palavra edícula, porque eu ouvi uma tia minha em Itaparica falar na edícula, que eu também não conhecia. A edícula é o nome dado ao nichozinho da casa, o altarzinho da casa, com os santinhos da casa, o Sagrado Coração de Jesus, aquelas coisas do interior que você tem ali, é uma edícula. E eu estava descrevendo uma cena na casa grande do engenho de Frigir Baleia Itaparica, do meu personagem Barão de Pirapuama, que era o senhor das baleias nessa área, e não sabia direito o que ia acontecer. Mas eu estava com essa palavra na cabeça, que eu vi minha tia Bezinha usar, edícula. Eu digo, edícula, edícula. Aí inventei toda uma fala de várias páginas da baronesa, mulher do barão, somente para usar a palavra edícula. E depois aquilo ficou orgânico, era aquilo mesmo que eu tinha que escrever. E eu não gosto da expressão, que eu acho muito solene, mas no decorrer todo da minha obra, há muitas cenas, muitos episódios até, que são causados pelo meu fascínio com uma palavrazinha qualquer. Deva ser esse fascínio a isso ou aquilo, ao fato de eu tê-lo ouvido inesperadamente da boca de uma tia, ao fato de eu ter lido em algum livro, enfim, e assim por diante. Outra coisa que é bom, que é interessante, talvez,
é uma coisa que afetava Jorge Amado muito também. E a mim afeta sempre. Ou seja, a falta de controle sobre o comportamento de alguns personagens. Isso é curiosíssimo. Jorge se queixava a mim, porque o Jorge mais velho do que eu, e evidentemente com muito mais quilometragem do que eu, me dizia sempre isso. Eu quero casar esse desgraçado, ele não casa, quero matar ela, ela não morre. E acontece a mesma coisa comigo. Eu disse, com perdão de uma certa vulgaridade dos tempos que eu vou usar, mas eu estou querendo ser fiel ao que eu disse em casa. Eu escrevendo Os Ruídos do Lagarto, eu ia para a biblioteca escrever, às vezes à noite, e minha mulher, que é muito boa leitora, recebia a produção do dia. Eu fico nervoso quando mostro a ela. Aí eu levava assim, para mostrar, às vezes orgulhoso. Hoje me dei bem, outra vez temeroso. Ela é leitora de Dostoiévski, de Homero, quer dizer, não é moleza uma leitura desse tipo. E eu me lembro que tinha um personagem no Sorriso do Lagarto que eu achava suspeito. Eu digo, esse sujeito tem 40 e poucos anos, é bem de vida, quer dizer, para Itaparica é bem de vida e tal, mas não se fala em mulher na vida desse cara. Berenice, ele é uma bichona. E eu queria... eu digo, mas eu não consigo que ele desmunheque, eu quero que ele desmunheque. E eu não consigo. E ele se recusava a admitir essa condição, não admitiu. A bichona era outro que tinha no livro, disfarçado, e assim acontece nos meus livros até hoje. Eu não sei para onde é que vão, às vezes de onde saiu aquele título, nem o que os personagens vão fazer. É uma espécie de controle automático, piloto automático, em que o livro fica, a narrativa fica. E finalmente eu arrumei aqui, sim, porque eu prefiro muito mais o diálogo do que o monólogo, como está acontecendo aqui agora. Por isso é que eu vim esperando que a plateia se manifeste a respeito de alguma coisa que porventura alguém deseje saber a respeito desses pobres segredos do escriba. Eu quero aludir também, o que também não é muito comum, aos chamados erros que eu cometi. Num livro do tamanho, eu vou ficar no Vivo Povo Brasileiro, num livro do tamanho que eu escrevi, daquele livrão, os erros devem ser inevitáveis, não sendo a minha natureza divina mais humana, demasiadamente humana, eu, evidentemente, que cometo vários erros. Mas eu sou acusado, o finado Wilson Martins dizia que eu tinha errado muito no Vivo Povo. Não errei tanto assim, e eu gostaria até de me defender um pouco, embora exponha quais foram os meus erros em público, quando, na verdade, o normal seria que eu escondesse ou procurasse emendá-los. Isso um dia eu vou fazer, mas esconder não vou. Inclusive porque eu acho que a maioria não é erro. A maioria desses erros que eu cometi na narrativa são devido ao fato de que o Vivo Povo Brasileiro é considerado por muitos um romance histórico. Eu não acho que escrevi um romance histórico. Eu acho, pelo menos quando o tempo que eu aprendi, que eu lia o Paulo Setúbal, por exemplo, que era um escritor pernambucano que escrevia romances históricos sobre a época de Maurício Nassau, do tempo dos vice-reis, etc. O romance histórico conta um episódio da história do país que está nos livros, nos textos historiográficos, mas que já é uma história sabida, ele está de acordo, ele está pondo fala, humanidade, cotidiano em personagens como Dom Pedro, o Maurício de Nassau e assim por diante. Eu não fiz nada disso. Eu fiz um romance que se passa, como qualquer romance, num determinado contexto histórico. Só que esse muda de contexto. Ele se desenrola
em vários séculos, em 2 ou 3 séculos da história do Brasil. Mas não é um romance histórico. Eu não estava comprometido com nada que aconteceu. E aí eu acho que certas coisas, certos erros que me apontaram, são erros que, na verdade, eu teria cometido de propósito. Ou talvez eu tenha cometido alguns deles, não arrolei tudo aqui, não. De propósito. Porque, por exemplo, os negros das senzalas do Barão de Pirapuã, os escravos deles, costumam, no meu livro, reunir-se numa capoeira escura nas noites lá dos cafundós da ilha onde eles moravam. Isso não condiz com a história real do Brasil, não. Na verdade, havia instruções, que eu saiba, instruções da época, recomendações da época, para não se terem os mesmos escravos das mesmas nações juntos, para pôr de nações diferentes, porque eles se detestavam entre si mais do que detestavam o branco. Então, para evitar harmonia, entrosamento entre os escravos de determinadas áreas, se recomendava que se usasse escravos vindos de regiões diversas, para não fomentar a comunhão entre eles, a harmonização entre eles. E no meu livro isso é o contrário. Também no meu livro, uma das cenas que desencadeia a fala da edícula, da parte da baronesa, é uma escrava da casa, uma mucama da casa, enganchando a sandália junto da edícula e derrubando uma imagem de santo. Aí me dizem, isso eu sabia, escravo só andava de pé descalço. Mas na casa do meu barão andava de sandália. Por que não podia andar de sandália? Eu não estou fazendo nenhum relato, nenhuma reportagem a respeito das condições dos engenhos de Feliz de Baleia daquela época. No meu era assim. Não estou errando nada. Mas talvez o mais embaraçoso deles seja o fato de que eu não reparei na data. Eu nunca voltei lá para examinar, porque esse erro me irritou um pouquinho. Um dos descendentes do barão está, que é granfino baiano, brasileiro, está com a mulher em Lisboa e se deslumbrando com Lisboa e a Europa e achando tudo ruim no Brasil. E há uma hora lá que ela comenta as frutas que ela viu e eu esqueci que eles estavam em janeiro, não tinha ter fruta nenhuma em Portugal. Mas aí eu errei a data. Não era janeiro, era abril, não sei. E eu tenho esses erros que eu gostaria também de dizer que são companheiros das minhas lidas de escritor. Eu acho que com isso, eu espero não ter, como eu disse, torturado vocês em excesso. Eu acho que com isso eu termino a minha contribuição para esta sessão de hoje, tendo contado mais ou menos o que é que eu faço para escrever, como é que eu faço para escrever. Escrevo no computador, sou muito bom na utilização do computador e sento de manhã cedo, acordo muito cedo, sento de manhã cedo para trabalhar e é um Conrad por dia. Parabéns. Ótimo, muito bom. Obrigado. Então, antes de tecer sucintos comentários sobre essa bela apresentação aqui do nosso querido João Ubaldo, eu gostaria de reiterar que amanhã teremos a palestra de Antônio Torres, fechando esse ciclo, né? O ciclo fechando gloriosamente do lado da Bahia, e Antônio Torres vai falar sobre a procura de um país e de si mesmo. No dia 8 de maio, quinta-feira, às 18 horas, presença de Vila Lobos na música brasileira para violoncelo e piano, com Hugo Pilger, violoncelista, e Lúcia Barnacheia, pianista. E
no dia 9, cinema na BL, sexta-feira, 18h30, homenagem ao ator e diretor José Wilker, com o filme Giovanni Improta. Ouvimos aqui, então, esta palestra, né, em que, de fato, ele nos revelou vários dos seus segredos, e se de alguma coisa nós podemos aqui nos queixar, é que muitos outros segredos ainda não foram ditos, né? Por exemplo, pouco ouvimos sobre a Casa dos Budas Ditosos, sobre o Diário do Farol, né? Sobre o Albatroz Azul, o que nos permite aqui de público já insinuar, né, uma vinda aqui, né, a parte 2 dos seus segredos, para você falar dos romances, da ficção, que hoje não houve tempo para tratar de uma obra tão vasta e complexa. Também algo que ele modestamente omitiu, né, é o seu excepcional domínio da língua inglesa, a ponto de ter sido ele próprio tradutor de Viva o Povo Brasileiro e Sargento Getúlio também. 2 livros com uma imensa complexidade já na língua portuguesa e que foram vertidos para o inglês pelo próprio autor, o que é algo bastante raro aqui na nossa tradição literária, né? E eu creio que também tenha ficado claro para todos nós a importância, né, desse fascínio pela palavra que João Ubaldo demonstra, né, não só falando, escrevendo, o amor pela palavra exata e pela palavra até muitas vezes com a dimensão poética, né? Você vê que realmente não é a palavra a serviço de uma realidade, mas, ao contrário, às vezes uma palavra desencadeando uma realidade, né? Você cerca-se de amor por um signo e esse signo se expande, propicia que as ações sejam submetidas ao regime da poesia e da intensidade da palavra, em vez de ficarem apenas referencialmente submissas a eventos ou peripécias. Então, esse poder instaurador da palavra foi muito bem expresso por João Ubaldo, e, salvo engano até, quer dizer, na sua percussiência, eu acredito ter lido certa vez que você assistiu a uma apresentação teatral, uma grande atriz nossa contemporânea, né, fazendo a Casa dos Budas Ditosos, e ela teria repetido uma palavra que não constava. Não, mas não é por isso. Conte aí, como é que foi esse episódio? Vamos lá. Ela repetiu, isso foi no ensaio. No ensaio. Ela. E ele pode dizer o nome da atriz, é Fernanda Torres, que é minha amiga. E ela, mulher, uma menina, eu chamo menina porque para mim ela é menina. E eu vi menina. Ela é uma atriz, uma menina inteligentíssima. Realmente uma mulher excepcionalmente inteligente e ágil. Aí ela repetiu no texto do teatro, ela fez: "Isso me deixa ensandecida". E 5 minutos depois ela disse: "Eu fico ensandecida". Eu digo: não uso ensandecida, mas não é porque... Já até me criticaram como um preciosista, um precieux ridicule, porque fiz questão... Não é isso. É porque num espetáculo teatral, uma palavra meio insólita, como ensandecida, que não é usada o tempo todo, parece cacuete do personagem. Se ele diz 2 vezes ensandecida, a pessoa sai com a impressão de que ele usa essa palavra o tempo todo. Entendi, assim como no próprio texto de um romance, a repetição de uma palavra muito marcante, uma palavra de sonoridade ou significado pouco usual, ou uma palavra pouco empregada, repetida, dá a impressão de que é um cacuete. É verdade. E eu pedi para ela mudar por isso, não foi por... E ela mudou, então. Mudou. Agora, então, esse detalhe, esse amor, então, digamos, a minúcia, né, para não repetir a palavra detalhe, da linguagem, né, se revela também no conhecimento verdadeiramente portentoso do léxico, né, da língua portuguesa, porque nós conhecemos o João Ubaldo no domínio, assim, nas crônicas, deliciosas crônicas semanais, né, com vocabulário à vontade,
mas ele também cultiva as louçanias da linguagem, as palavras mais raras, né, como a própria edícula, que foi citada. Então, em vez de dizer parabéns, eu tenho que dizer profaças, né? Porque é a expressão que Coelho Neto gostava de utilizar, né? Então, vamos dar no registro elevado profaças e no registro popular parabéns. Vamos dizer que hoje João Ubaldo, né, saiu-se muito bem nesse preclaro sodalício e vamos dizer que ele saiu muito bem, né, nessa nossa querida academia. Boa noite, então, obrigado e até a próxima, até amanhã. Parabéns, querido, foi perfeito, viu? Me dá o seu autógrafo aqui antes que venham prestigiar nessa foto. Aqui só assina que é aquela foto.